Quando começamos na década de 60, exatamente em 1969, jamais podíamos imaginar que um assunto tão empolgante e que pudesse salvar tantas vidas humanas pudesse ser alicerçado num produto que começou empiricamente por uma apreciação de um revendedor nosso que atuava em Portugal e que tendo visto isso na Europa sendo usado em bebês prematuros, pediu que a Fanny fizesse o primeiro aparelho com lâmpadas fluorescentes. Naquela época, jamais se poderia imaginar que essa tecnologia pudesse evoluir no conhecimento do embasamento de como se processa o tratamento da bilirrubinemia num recém-nascido. Naquela oportunidade, naquela época de 69, não se conhecia os efeitos maiores ou menores de diferentes tipos de lâmpadas, não se sabia quanto era a unidade de medida que mais tarde chegou a uma conclusão de que, em termos de grandeza, de radiância, poderia ser medida em microwatts por centímetro quadrado. Enfim, houve uma grande evolução do conhecimento e, principalmente, evolução nas tecnologias de lâmpadas que tratassem o bebê. Então, o primeiro equipamento que usou lâmpadas de fototerapia foram as famosas lâmpadas fluorescentes, luz do dia, que depois vieram no conhecimento a ser usadas as lâmpadas de foco azul, centrado entre 400 e 550 nanômetros aproximadamente. Não se conhecia esse enquadramento naquela época. Pois bem, depois do lançamento da fototerapia de lâmpadas fluorescentes, aí começou-se a fabricar as mesmas no sentido giratório para poder auxiliar não somente no uso da incubadora, que era estanque, mas principalmente na lateralidade dos berços de unidade de terapia intensiva neonatal. Com o advento da evolução das lâmpadas, surgiu um outro aparelho que era baseado em lâmpadas fluorescentes conjugado com cabos de fibra óptica. Depois, esses mesmos aparelhos evoluiu para lâmpadas halógenas com fibra óptica. Decorrência da evolução, surgiram as primeiras lâmpadas dicróicas. E as lâmpadas dicróicas halógenas vieram dar um novo comportamento no tratamento dos bebês com fototerapia. Esses equipamentos foram fabricados de diferentes maneiras, até que a Fanny, usando uma tecnologia de um médico brasileiro, Dr. Manuel de Carvalho, e também seu companheiro, Dr. José Maria Andrade Lopes, resolveu fabricar um aparelho que seria um divisor de águas dentro da Fanny. Surgiu o Billy Spot. O Billy Spot, ele se caracterizava por uma lâmpada halógena que trabalhava com uma lâmpada dicróica e, através do seu sistema óptico, tirava os efeitos do infravermelho, que não era auxiliar do tratamento, pelo contrário, era indesejável, assim como também filtrava os raios indesejáveis do ultravioleta. Tudo isso passando por uma lente de Fresnel que dava um halo de tratamento eficaz. Esse equipamento foi tão importante na nossa linha que nós podemos afirmar com segurança que o número de sanguíneos transfusões que existiam nesse foram reduzidos em 90% pelo menos. Isso foi uma contribuição fantástica dentro do portfólio da Fanny e principalmente nas mudanças de comportamento das rotinas das UTIs e nos berçários. Foi muito prazeroso fabricar esse aparelho durante mais de 20 anos, até que finalmente nós resolvemos abandonar a fabricação desse equipamento por uma tecnologia muito mais inovadora que veio acontecer na nossa vida.
já se fabricava fototerapias de LEDs, mas com grande quantidade de LEDs. Havia fototerapias no mercado de 300, 400 lâmpadas para fazer o tratamento de um bebê com a famosa icterícia neonatal. A Fanny descobriu, por acaso, que o nitreto de gálio, que é o composto químico que está inserido dentro do componente chamado LED, através de uma nanotecnologia, foi possível agregar o elemento químico índio, que, associado ao nitreto de gálio, magnificava 50 vezes mais a produção de radiância necessária a um tratamento eficaz. E com isso, através de uma redução de 300, 400 LEDs convencionais, a Fanny pôde construir uma fototerapia com apenas 5 super LEDs, que nós batizamos de nome super LEDs, e que hoje eu vejo consagrado até nos aparelhos de iluminação. Nós somos a primeira empresa a falar de super LEDs. Pois bem, os super LEDs que a Fanny utilizou gerou uma patente que, concedida dentro do território brasileiro e também reconhecida e concedida dentro do mercado norte-americano, nos dá a condição de poder oferecer um produto diferenciado ao mercado de fototerapias. Por quê? Porque a fototerapia até então não havia sido conduzida através da eletrônica microprocessada, capaz de aumentar e reduzir a irradiância eletrônica, porque se falava em excessos de radiâncias nos protocolos clínicos, e através desse controle eletrônico a Fanny pôde ajustar a qualquer protocolo de tratamento o seu nível de radiação. Isso é mais ainda enfatizado a sua qualidade, na medida que agora, recentemente, surgiu um estudo clínico nos Estados Unidos, onde crianças com 35 semanas de gestação possuem uma alta morbidade devido ao excesso de radiação. E isso, para nós, é muito importante na medida que nós podemos reduzir essa radiação dentro de qualquer protocolo clínico para os bebês que precisam de menor ou de maior radiância. Esse ajuste também tem um efeito muito bom quando se trata de efeito rebote. Outra questão muito importante também dentro dessa patente depositada pela Fanny é a construção do equipamento dotado de uma sonda radiométrica capaz de ler a radiância juntamente com o aparelho. Tudo isso posto, a família Bilitron foi ampliada de tal maneira que hoje podemos dizer que o nosso portfólio consegue atender a todas as demandas necessárias de tratamento de fototerapia, começando por um bebê de extremo baixo peso até um bebê de área corpórea maior, usando desde o modelo com 5 LEDs para o modelo de 15 LEDs chamado Bilitron Sky. Também possuímos uma patente na área da fototerapia reversa, onde nós podemos pegar maior área corpórea e, utilizando um sistema de rebatimento de raios refletidos, nós podemos incrementar o tratamento através do Bilitron BED, que é outro componente da família Bilitron. Em outras palavras, a família Bilitron é composta de 3 equipamentos capazes de dar um efeito de eficácia total para os médicos e usuários, de tal maneira que podemos afirmar que estamos preparados para a inovação, para o futuro e para aqueles que precisam tanto de um tratamento eficaz. Por tudo isso, podemos afirmar que os recursos da tecnologia disponível no mercado têm um nome e assinatura: Bilitron, a nova luz da vida em aparelhos de fototerapia.